Bom, turma, vamos entender aqui agora o conteúdo de lista, né? De estrutura de dados listas. O que seria lista? Muito simples vocês entenderem como conceito de lista. Quando você vai fazer umas compras no supermercado, sua mãe, seus pais, ou você faz uma lista de compras, não é? Você faz uma lista de compras. Tipos de dados aqui nós já estudamos, né? Inteiro, real, lógico, caractere. Então, vou explicar para vocês aqui sobre o conteúdo de listas. Deixa eu botar aqui um código. Então, isso aqui que é o que vamos estudar, né? Vamos estudar, entender lista, pilha, fila e árvore. Então, a lista, como eu estava dizendo, lista é só você imaginar uma compra e você vai fazendo uma relação e vai escrevendo o que você quer comprar. Você pode numerar. Então, existe alguns tipos de lista. Tem as chamadas lista estática desordenada, lista estática ordenada, lista dinâmica desordenada, lista dinâmica ordenada e lista estática desordenada. Vamos verificar bem aqui o que seria a lista estática desordenada. O que seria a desordenada? Os elementos são colocados na primeira posição vazia da lista, normalmente no final. Então, na lista ordenada é escolhido um dado que será o campo de ordenação da lista. Quando se deseja inserir um novo elemento na lista, o primeiro que tem que ser verificado em que local ele deve ser colocado para que seja mantida a ordem da lista. Então, a lista, ela existe várias formas de você colocar, não é? Você pode inserir, deixa eu dar um exemplo aqui. Temos aqui um elemento aqui. Você tem aqui a numeração de 1 a 8, certo? Aí o número 1 aí, o José. O José, ele é o número 256. Aí eu vou inserir a Ana. A Ana, o número da Ana é menor do que o do José, 132. E o do Paulo é maior do que todo, 429. Ele está na posição 3, né? Eu vou numerando a lista. Quando você numera uma lista de compra, você não numera... Número 1, eu vou comprar isso. Número 2, aquilo outro. Número 3, aquilo outro, não é? Então, aí temos colocado dentro da lista, dentro desses quadrados, de 1 a 8, nós temos uns números. O número de cada um aí, do José, da Ana e do Paulo, da matrícula deles, é diferente, né? Então, significa dizer que essa lista aí é uma lista desordenada. Porque os valores que estão aí dentro não estão em ordem. Se eu pego esses valores e coloco em ordem, por exemplo, o da Ana aí, que é 132, deveria ficar no lugar 1, no que está o José, porque ele é menor, então eu posso ordenar numa ordem crescente. E o José, ele poderia ir para o número 2. E o Paulo, que é o maior, ficaria no 3 mesmo. Então, é mais ou menos isso, lista ordenada, desordenada. Você vai ordenando ele, os valores. Só que isso é feito dentro de código, né? Então, está aí o código. Nós não vamos executar esses códigos. Vocês estão vendo aqui só o básico mesmo. Então, essas questões de lista é colocar tudo dentro de código. Vamos ver agora aqui o outro assunto. Vamos agora saber o que são pilhas. Não é aquela pilha de rádio que você bota no brinquedo para poder funcionar, não. Pilha, eu quero empilhar um monte de livro um em cima do outro. Você vai botando em pilha, né? A pilheira, uma pilheira de livros. Então, a pilha é o quê? O que é que faz a pilha? Deixa eu desenhar bem aqui. Quando a gente vai colocando a pilheira de livro, por exemplo, eu boto aqui o primeiro livro. O primeiro livro está aqui embaixo, que é o livro número 1. Se eu for colocar o outro livro, eu vou colocar em cima dele, não é? O livro número 2 vai aqui em cima. E o livro número 3 vai aqui em cima. E o número 4 vai aqui em cima. E aí por aí vai, né? Eu vou empilheirando. Só que em programação a gente vai aprender. Só que o curso de vocês é só o básico a respeito disso. Mas vocês vão entender como é que faz esse empilheiramento. Ou seja, no código vocês só têm que entender que o primeiro a entrar
primeiro que entrou foi o livro número 1, né? Ele vai ser o último a sair. Porque para ele sair, o que está aqui embaixo, para sair, tem que tirar todos que estão aqui em cima, não é? Então, o último a entrar, vamos supor que o último que entrou foi o 4. Quem é que vai sair primeiro para me tirar? Eu não posso puxar aqui do 1, posso? Não, senão você se você estivesse no supermercado, não tivesse um monte de vidro, um monte de garrafa empilheirada uma na outra e você puxasse, você ia quebrar tudo, né? Então você não pode fazer isso, você tem que começar do último. Então o último que entrou vai ser o primeiro a sair, isso é a pilha. Só que isso aí você vai ter que transformar isso aí em código, certo? Nós não vamos aprender esses detalhes de código, mas está bem um código de pilha, certo? Só para vocês terem uma noção de como é que funciona um código de pilha. Você vai ter que fazer com que o programa ele vá fazer o cálculo do primeiro objeto que vai ser colocado e o segundo que vai colocar em cima e o terceiro. Então isso aí é só para vocês terem uma noção do código, mais ou menos como é que é. Tá? Então a gente está vendo mesmo só para entender o conceito de pilha, como é que funciona a pilha. Temos ainda o que chamamos de filas e árvores. O que é fila? Fila você sabe muito bem, né? Você fica na fila de qualquer local, fila na loteria para fazer o pagamento. Como é que funciona a fila? Um pouco diferente da pilha. A fila, vamos supor, a pessoa entra aqui na fila, o número 1 entrou na fila. Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Vamos supor que o número 1 entrou na fila. O número 2 vai ficar atrás dele, não é? E o número 3 vai ficar atrás do 2. E o 4 que chega ao quarto atrás e por aí vai. Quem é que sai primeiro da fila? É o número 4? É o número 3? É o número 2? Não, é o número 1. O número 1 é o primeiro a sair. Ele vai sair, quem vai ficar sendo o primeiro vai ser o 2. E se o 2 sair, quem vai ficar sendo o primeiro é o 3. E assim sucessivamente. Então, vocês têm que entender que na fila, o primeiro a entrar é o primeiro a sair. Né? O primeiro a chegar é o primeiro a sair. Isso vocês vão entender bem direitinho o funcionamento dentro do código, como é que vocês vão criar código para aprender a inserir os produtos nos códigos, por exemplo, de supermercados, produto de estoque. E esse conteúdo de fila e árvore, pila que a gente está estudando, é para você saber qual tipo de código você vai usar dependendo do programa que você vai criar. Tá? E quem resolver fazer o curso mais avançado de programação, aí vocês vão entender mais a fundo como é que funciona isso. E o que seria a árvore? A árvore seria uma forma de colocar os produtos parecido com a árvore mesmo, por isso que chama árvore. Por exemplo, a árvore não tem a raiz aqui? A árvore tem a raiz aqui da árvore, o tronco, e a árvore tem seus galhos, não é? E tem as folhas. Por que chama árvore? Porque quando você vai inserir algum produto, algum objeto dentro do código, você vai começar da raiz, do ponto principal. O primeiro que vai inserir aí vai ser a raiz, o primeiro. Aí você vai inserir o segundo, aí ele pode ir para a direita ou para a esquerda. No caso, eu vou chamar o terceiro, vai para a esquerda. E assim você vai inserindo mais. No segundo, ele pode ter outro objeto. Vou chamar o 4 para a esquerda ou para a direita, o 5. E no lado 3 também pode ter outro objeto, para a direita ou para a esquerda, 6, 7. Vocês podem perceber que ela vai criando ramos, né? Parecido com uma árvore, por isso que chama árvore. Que é a forma como você vai programar para que as informações, os dados sejam colocados dentro do computador. A árvore é uma forma de ajudar também a agilizar os dados de busca quando forem buscar. Então o computador ele não vai perder tempo. Por exemplo, se fosse numa fila, vamos supor, se tiver, eu vou dar o exemplo da pilha, né? A pilha que o primeiro ficou lá embaixo. Se eu quisesse pegar no código o primeiro elemento da pilha e tivesse 1 milhão,
Aí o computador ia ter que tirar do lado de cima primeiro, até chegar no primeiro. Se fosse 1 milhão, já pensou 1 milhão de livros? Ele ia tirar primeiro de um por um e perderia muito tempo até chegar no primeiro. A árvore ajuda a agilizar esse serviço. Ela vai ficar como se fosse espalhada, ó, como vocês veem aí. E os últimos elementos que ficam, eles ficam na folha. Então ele vai procurar dependendo da direção do número. Por exemplo, eu quero o de número 7. Aí ele não vai precisar rodar, ele vai para o 2, o 4, o 5 para a direita, não. Ele vai para a esquerda porque o 7 está para a esquerda, ele vai procurar o produto na esquerda. Então essas opções aí, esses tipos de estrutura de dados, em forma de fila, de pilha, de lista, de árvore, isso vai depender de como vai ser o teu tipo de programa de codificação. E isso vai fazer você decidir qual vai ser a melhor estrutura que você vai usar. Dependendo das suas condições, da necessidade da programação do que você vai fazer do código. Então vocês podem ver aí, ó, que tem uns códigos aqui para inserir a fila, né? Código para inserir, código para criação de filas, tá? Então, alunos, é isso o conteúdo, tá bom? A gente vai aguardar vocês para a próxima aula. A próxima aula nós vamos entender como é que é a ordenação, busca. Como é que o Google faz a busca dos dados? Você bota lá, escreve o nome no Google e ele localiza, não é? Nós vamos entender um pouquinho sobre isso aí mais na teoria, tá? Um abraço, fique com Deus. Teu anjo da guarda te proteja.